Uma obra meio sangrenta, revolucionária. Eu sou Marcelo Pires, seu professor de arte, e hoje nós vamos falar dela, A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Fala aí, minha gente! Tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre Eugène Delacroix. Estamos no romantismo. E o romantismo, ele passa por toda uma imensa revolução que acontece na França. Esse quadro é A Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacroix. Ele surge graças a uma imensa revolta do povo contra o rei Carlos X. O povo estava cansado do autoritarismo, dos mandos e desmandos absurdos desse rei. E o povo fecha todas as ruas de Paris, coloca barricadas pelas ruas e começa a se manifestar contra o rei. Eugène Delacroix, artista, da sua janela de casa, olha o povo fechando as ruas e isso dá um grande gatilho na cabeça dele. Logo depois desse momento do povo fechando as ruas com essas barricadas, Eugène Delacroix ainda vê o povo hasteando a bandeira francesa na Catedral de Notre-Dame, lá em Paris. Esse gatilho se soma com o povo fechando as ruas e por 3 meses, estou falando 3 meses, Eugène Delacroix pinta essa obra genial. Essa obra genial, onde a gente vê uma alegoria. Aguarda isso, anota isso, alegoria. Nós vamos falar muito mais sobre alegoria nas obras românticas, ok? Então, Eugène Delacroix cria uma grande alegoria nesse quadro, porque nós temos uma mulher que ele representa nesse quadro a liberdade. A liberdade segurando a bandeira da França. A bandeira da França que representa todo aquele patriotismo deles e a vontade deles de ir contra o rei Carlos X e o poder do povo sobre uma nação. Então, a partir desse momento, nós temos o povo com poder. E nesse quadro, a gente vê exatamente uma pirâmide. Vocês estão vendo aí essa pirâmide? Nós temos lá em cima, segurando essa bandeira, essa mulher, essa alegoria que é a liberdade, né? Além dessa liberdade, além dessa alegoria da mulher, né? A gente vê nada mais, nada menos que na base de toda dessa pirâmide, nós vemos os mortos, nós vemos os caídos, todos aqueles que foram derrotados por essa guerra, né? Então ali a liberdade caminhando sobre esses mortos, tá? A gente vê essa parte de baixo, eles em linhas horizontais que levam a gente a ter uma sensação de não movimento, né? E a acreditar que realmente aquelas pessoas ali caídas estão mortas. Né? E agora, acima desses mortos, né, pelos lados dessa liberdade, nós temos assim, toda essa imagem, né, que são os revolucionários, que é o povo, ali em linhas verticais e até, por que não dizer, linhas diagonais, que aí sim levam a gente a ter esse movimento, leva a gente a toda a tensão que o quadro pode nos dar, a tensão que o quadro pode nos trazer. Tá? Esse quadro ele é todo em paletas escuras, tá? Com cores bem baseadas no ocre, e também ela se foca muito nas cores da bandeira francesa, né? Então a gente até vê a meia ali do personagem pela cor da bandeira. Nós vemos um personagem ali no quadro todo vestido de azul, branco e vermelho. Então o quadro ele brinca exatamente com essa questão, porque uma das características do romantismo que a gente vai ver é nada mais, nada menos do que a união entre as cores e as emoções.
Em todas as obras, em todos os quadros românticos, nós vamos ver emoção e cor, emoção e cor, emoção e cor. Fechou? Isso é importantíssimo para tudo que a gente vai estudar sobre o romantismo. E aí, para a gente concluir, nada mais importante do que a gente pensar na maior loucura de todos os tempos. Esse quadro, em 1831, foi comprado pelo governo francês. E o governo francês escondeu esse quadro. Sim. Sabe por que o governo francês escondeu? Porque esse quadro não importava para ele. Porque esse quadro mostrava, primeiro, os revolucionários e mostrava as pessoas mortas e a liberdade toda suja caminhando sobre os mortos. Isso para o governo era horrível. Isso para o governo francês não era legal. Outra coisa, esse quadro também não interessava aos revolucionários, porque nesse quadro mostra que os revolucionários estão utilizando instrumentos do governo, o que comprova que houveram saques durante toda essa revolta, o que para os revolucionários era quase que assinar que eles eram culpados pelos roubos que aconteceram, que realmente haviam acontecido, mas eles também renegaram esse quadro, e o quadro foi devolvido para o Delacroix. Tá? Só após a morte do Delacroix, em 1874, que esse quadro foi para o Museu do Louvre, em Paris, e que lá ele se encontra até hoje. Fechou? Busquem conhecer mais sobre todas essas revoluções que aconteceram na França, não só sobre a Revolução Francesa. Vamos lembrar que nesse momento nós não estamos falando da Revolução Francesa, da dita Revolução Francesa, da igualdade, da fraternidade, da liberdade. Nós não estamos falando dessa revolução, nós estamos falando de outra revolução na França. Forte abraço e até a próxima. Editor, solta a vinheta.